Suspeitas fortes de corrupção e burrice insuspeita, escancarada e impossível de negar. O projeto de cultura do Bolsonaro é o espelho do governo. Salve galera, eu sou Maurício Ricardo, vou falar do caso suspeitíssimo de um contrato de 3 milhões e 600 mil reais assinado pelo secretário de Cultura e ex-galã de novela Mário Frias, mas vou convidar você antes para voltar aqui para o canal daqui a pouco, porque às 7 da noite eu vou receber numa live o meu amigo Pablo Peixoto, do canal 4 Coisas, para falar sobre Beatles, especialmente sobre o documentário Get Back, com mais de 6 horas de duração a partir de 60 horas de vídeo, uma experiência de imersão no processo criativo dos Beatles, que é simplesmente fascinante. Eu tenho as minhas críticas, o Pablo deve ter as dele, e em vez de conversar sobre isso só entre nós, eu achei uma boa ideia fazer isso aqui em aberto, respondendo também as perguntas de vocês. Vai ser um escapismo divertido nesses tempos difíceis, mas vamos lá. O Mário Frias é aquele bolsonarista ideológico padrão da escola olavista que inspirou o gabinete do ódio. É amigo pessoal dos filhos do presidente e não pensa duas vezes antes de deturpar uma informação ou requentar uma notícia velha, fora de contexto, para gerar um factoide. As redes sociais dele estão cheias de exemplo para confirmar o que eu estou dizendo. Há um dia, por exemplo, ele deu print numa matéria do jornal O Globo. Eu vou ler de baixo para cima, primeiro a manchete, depois o comentário. A manchete: cultura vira refúgio da ala ideológica do governo sob críticas de emperrar políticas do setor e extrapolar atribuições. E o comentário dele: a Globo acusa a cultura de ser refúgio da agenda do presidente. Sim, nós fomos eleitos com uma agenda de valores bem definidas e vamos aplicar políticas públicas regidas por ela. Se a acusação é de que somos governo, confesso. Lacrou, né? Aliás, lacrou não, porque para eles quem lacra é a esquerda. Ele oprimiu. Qual o detalhe importante nesse que poderia ser só mais um capítulo na luta contra a implantação de um Estado religioso com inspiração fascista? O detalhe é que a matéria foi publicada em junho desse ano. Julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Ele demorou 6 meses para ler? Não. Ele precisava de um pretexto para apontar a perseguição da mídia devassa e aliada dos artistas maconheiros que querem destruir a família, porque ele próprio está numa enorme saia justa. Eu vou ler um pedacinho da matéria do UOL. O furo também foi do jornal o Globo, mas lá é fechado só para assinante, então vou deixar aqui o link do UOL no post fixado. A Secretaria Especial de Cultura, comandada por Mário Frias, contratou sem licitação, por 3,6 milhões, uma empresa sem funcionários ou sede física. A construtora Imperial Eireli, da Paraíba, foi escolhida para prestar serviços de conservação e manutenção do Centro Técnico Audiovisual no Rio de Janeiro. O caso foi revelado pelo jornal O Globo e a contratação sem licitação foi confirmada pelo UOL. De acordo com o jornal, a empresa é propriedade de Daniele Nunes de Araújo, que em 2020 se inscreveu no auxílio emergencial e recebeu o benefício por 8 meses. Bom, então é isso. Empresa da Paraíba, com cara e jeito de fantasma, contratada por mais de 3 milhões e meio sem licitação para reformar um prédio no Rio de Janeiro, com um detalhe: a dona da empresa é uma dona de casa que viveu de auxílio emergencial na pandemia. Entende por que o Frias foi buscar matéria de 6 meses atrás para comentar e se posicionar do mesmo lado da barricada com a tradicional família da extrema-direita cristã, que ainda não pulou no colo do Moro? Entende porque eles sempre voltam para a pauta da moralidade, da defesa da cristandade e da família quando confrontados com uma falcatrua ou uma mamata? Tem técnica, tem método. É só você acompanhar as redes sociais deles para perceber isso. O que eu chamo de eles é o Mário Frias, o Sérgio Camargo da Fundação Palmares, o secretário de Fomento à Cultura, André Porciúncula. Eles se retweetam entre si. Eles reproduzem as bobagens do Carlos Bolsonaro. É uma política toda estruturada para alimentar perigos imaginários que eles plantam na cabeça rasa da galera que ainda não se descolou do governo. E, por favor, sem cristofobia, sem crentofobia, com todo o meu respeito aos evangélicos, eles sabem que a carta "Estamos defendendo a liberdade religiosa que querem arrancar do brasileiro" encontra eco
numa outra parcela de gente que enriquece explorando o medo além dos políticos. Os bilionários donos de igreja. Não estou falando de pastores, não estou falando de fiéis, estou falando de uma meia dúzia de bilionários gananciosos que atuam na política e, a pretexto de defender a sua liberdade de crença, estão tentando se infiltrar no Estado laico para aprovar políticas públicas que beneficiam seus interesses. Quando eles falam em perseguição, nunca é perseguição aos umbandistas. Quando o Bolsonaro fala que o André Mendonça prometeu que faria uma oração todo mês no plenário do STF, ele não está falando que bacana seria ter um ministro espírita, outro cientologista, outro do candomblé, e que cada semana um deles abrisse a sessão com uma oração para trazer um deus ecumênico para lá. A defesa é de uma única religião, aquela da bancada que trabalhou para o Mendonça ser aprovado e assumir. Quando a gente fala das outras religiões, fica mais fácil entender o absurdo dessa história de ministro tremendamente evangélico. O STF, como o próprio André Mendonça deu a entender na sabatina, tem um livro sagrado, a Constituição Brasileira, como eu já disse aqui. Mas ele disse isso, passou na sabatina e já na primeira entrevista estava dando graças e dizendo que a chegada dele lá foi um grande passo para os evangélicos. Mas eu estou me perdendo. O recado aqui é que o Bolsonaro e o seu governo, cada vez mais acuado e esvaziado, vão se segurar na religião com tudo. E eu espero que os cristãos desse país, que reconhecem a fraude que o Bolsonaro é, reajam. Mário Frias não tem explicação para esse contrato absurdo com uma empresa fantasma. Então ele faz uma nota indignada. Provavelmente não vão conseguir levar esse rolo para frente. E ao abortar o negócio por causa da denúncia da imprensa, eles ainda vão dizer, não saiu o dinheiro do caixa, então não houve corrupção, porque nesse governo nunca tem corrupção. Entende a estratégia? Aí você pega o texto do artigo de junho, lê o que está escrito e percebe que não tem uma vírgula errada. A questão nunca foi o governo ter uma pauta ideológica para a cultura. Foi extrapolar as funções de um órgão de fomento à cultura para abarcar temas que nem deveriam estar lá. Isso que você está vendo é um disque denúncia do Ministério do Turismo, retuitado pelo Mário Frias, dizendo que uma portaria proíbe a exigência de passaporte sanitário para eventos patrocinados pela Lei Rouanet. Pera aí, passaporte de vacina, polêmico ou não, eu acho natural e importante para preservar a saúde de pessoas que vão a um espetáculo num lugar fechado. Passaporte de vacina não é questão cultural. É questão de saúde pública. É esse tipo de coisa que a matéria do Globo, de junho, classificou como extrapolar as funções. Lei Rouanet, passaporte de vacina. Não faz sentido. Não fora do bolsonarismo. A Lei Rouanet sequer dá dinheiro na mão. Ela te autoriza a captar. Se o projeto for viabilizado porque o artista ou o produtor gastou sola de sapato atrás das empresas, o que o governo tem que fiscalizar é se o dinheiro foi empregado conforme o projeto e pronto. Mas é uma estratégia. Eu vou ilustrar com mais um exemplo. Olha o post do Carlos Bolsonaro que o secretário de Cultura fez questão de retuitar, lendo de baixo para cima. Zoológico de Paris apresenta ser vivo unicelular sem cérebro e com 720 sexos. O comentário do Carluxo. A abstinência de dinheiro do contribuinte derivando para reações adversas devido aos recordes de apreensões de drogas? Gente, eu fico impressionado com o efeito da palavra sexo sobre a mente dos governistas. Essa é uma notícia da Reuters, uma agência internacional, que o Globo republicou. Saiu também na BBC e num monte de jornais no mundo todo, sobre um ser estranho, curioso, para quem gosta de ciência, fascinante, que é unicelular, não tem cérebro e tem 720 sexos. Com todas as matérias esclarecendo que a palavra sexo, nesse contexto científico, não tem nada a ver com gênero. Ninguém está lá difundindo a sexualidade fluida do ser, que a BBC chama de um dos maiores mistérios da ciência. O resumo aqui é, estão governando para a camada mais estúpida da população e estão explorando essa estupidez, com cada vez mais denúncias de corrupção, fanatismo religioso e desmonte da cultura. Eu sou o Maurício Ricardo. Te vejo daqui a pouco para falar sobre Beatles, porque música é cultura. Inscreva-se no meu canal, ative as notificações, deixe o seu like ou o seu dislike. O seu comentário é sempre muito importante, a pandemia está aí fora. Seja para ir para um evento da Lei Rouanet ou não, se for sair, use máscara. Obrigado, profissionais de saúde.